Quantos convites você já recebeu durante toda a sua vida? Convites para uma festa, convites para um evento especial. De repente alguém convida você a visitar a sua casa. Há convites que são irrecusáveis, mas existem aqueles que você para e pensa, não é para mim. Eu particularmente, se for convidado para uma partida de futebol, eu vou dizer, não gosto, não me agrado. Mas há convites que são feitos que têm uma razão muito mais séria de ser negado, né? Você se nega a comparecer por motivos muito sérios e muito importantes. É sobre essa história de convites e de negativas dos convites que eu quero falar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a cada um de vocês que está aí do outro lado, em todas as partes do Brasil e do mundo, assistindo a mais um super vídeo aqui do canal. Eu confesso que eu, Denilson Douglas, o apresentador e idealizador deste canal, estava meio que sem condições de fazer essa gravação, mas por respeito a você, eu decidi fazer esse vídeo sem roteiro, com o apoio da minha digníssima esposa Ali, que está nos bastidores, e também me incentivando a conversar um pouco com você. Se você ainda não é inscrito do canal, por favor, faça esse ato de responsabilidade, de cidadania, se inscreva e faça valer também o seu direito de ter um pensamento livre, de ter um pensamento mais independente, de ter mais maturidade intelectual, pensando fora da caixa, porque o que o canal Vigilante da Razão traz para você são sempre assuntos relacionados à religião, agnosticismo, ateísmo, assuntos importantes para deixar você muito bem informado. Então, quando você se torna um inscrito, você fortalece essa luta. E isso é muito importante para nós aqui do canal, tá bom? Um forte abraço a você que também é membro do canal. E você tem essa possibilidade de tornar-se um apoiador do canal Vigilante da Razão, aquela pessoa que faz um investimento e que acredita, faz uma aposta no canal Vigilante da Razão. Você que já é membro, muito obrigado. E eu também não posso esquecer da possibilidade de você me ajudar com uma contribuição de qualquer valor, valor que não vai fazer falta no seu orçamento, que não vai deixar você extremamente empobrecido. Você pode fazer um Pix através dessa chave que está passando aqui no seu vídeo, no seu smartphone, no seu notebook. Contribua com a chave vigilantedenilson@gmail.com. É muito importante para nós recebermos a sua ajuda. Mas vamos direto ao vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu quero falar sobre os convites que recebemos. Quando nós recebemos convites, às vezes a gente analisa e considera a possibilidade de aceitar esse convite. Convite para uma festa, um convite para um novo emprego, um convite para uma visita. Alguém te convida para participar de um evento qualquer e você pondera e pensa se realmente vale a pena. Há convites que valem a pena a gente aceitar. Mesmo que não seja o lugar ideal para que você esteja, mesmo que ali você tenha que se comportar de forma a ser o mais sociável possível, com pessoas que às vezes você não tem tanta afinidade, ou em atividades que de repente você não tenha muito apreço, mas é importante. Eu falo, por exemplo, das confraternizações, que você recebe o convite, né? Confraternizações de empresa, você vai ali, faz um social com todos os seus colegas lá ao final de todo o ano. Mas esses dias, e aí está o motivo de eu trazer este tema aqui para todos vocês, esses dias eu recebi um convite para participar de uma reunião das Testemunhas de Jeová. Imagina só, uma pessoa que é ateia, que não acredita em divindades, receber um convite desse, que é muito comum, né? As pessoas às vezes não têm ciência de que você não acredita e acha que você é uma pessoa que teme a Deus e que vai considerar fazer parte
desta reunião ou daquela reunião. E naquela ocasião específica, a pessoa que me convidou nem me conhecia direito. É interessante quando os cristãos, os religiosos de um modo geral, acham que por nós sermos minoria, temos que nos desdobrar para a maioria que é cristã, a maioria que é teísta. E eles partem do pressuposto que você vai querer participar de um evento, até porque, por muitas vezes, coloca-se lá nos panfletos que aquele evento não é religioso, não é vinculado a nenhuma fé, enfim. É um evento ritualístico de uma religião, mas é aberto a pessoas de outras religiões. Que sentido faz isso? Se o ritual, se o dogma, se a norma, se a ritualística que está sendo realizada ali diz respeito única e exclusivamente às pessoas que compartilham, que comungam deste credo, o que faria uma pessoa de fora participar? Mas aí eles precisam demonstrar que estão acolhendo, que estão, na verdade, recebendo as pessoas de bom grado e de bom coração, de boa vontade, e aproveitam a oportunidade para se apresentarem como uma religião correta, uma religião decente, que poderia ser uma opção a ser aceita, a ser aderida por qualquer pessoa que visitasse aquela instituição, aquela reunião. Não é esse o caso, e eu vou dizer por quê. Antes, porém, eu quero somente afirmar que o vídeo do domingo está saindo nesse momento, nessa hora, sem roteiro, porque infelizmente aconteceu um imprevisto aqui em casa, eu estou na minha casa, e por conta disso eu fiquei sem condições de concluir um roteiro que eu estava fazendo exatamente sobre este tema. Mas aí, como o roteiro é feito por mim, através das pesquisas que eu faço, eu tenho essa condição de fazer aqui um apanhado geral sobre o que eu vinha pesquisando. E eu vou passar para você o que eu já constatei com relação a esses processos religiosos que em algum momento da vida se tornam tão inclusivos. Eu falei inclusivos, mas seria supostamente inclusivos, porque não dá para você aceitar, por exemplo, uma ritualística religiosa que apresenta um pedaço de pão e um vinho, um copo de vinho, como sendo o corpo e o sangue de Jesus, como sendo a carne e o sangue de um Deus encarnado. Antigamente eu considerava essa liturgia em muito bom grado. Todos sabem, né, que eu fiz parte do sistema religioso e todo mês era celebrada a Santa Ceia do Senhor. E a gente participava, eu, minha esposa que está aqui na minha frente, participávamos e celebrávamos ali a lembrança do sacrifício de Cristo. Algumas outras religiões, como a religião das Testemunhas de Jeová, celebram apenas uma vez ao ano. E eles calculam ali o período com base no calendário judaico, né? Mas essa celebração, ela representa o sacrifício de um Deus que se tornou homem. E eu pergunto a você, você responda se quiser, responda para você mesmo. É possível um Deus se tornar homem? Outro dia eu estava conversando com um amigo e o assunto foi exatamente esse. Os homens, os seres humanos, trazem consigo particularidades que fazem deles, seres humanos, seres muito peculiares. Por exemplo, o ser humano, ele precisa comer, ele precisa ingerir água, precisa dormir, ele precisa se movimentar, precisa ter relações sociais. Existem uma série de necessidades e inclinações que esse ser humano tem, inclusive inclinações no que diz respeito à posteridade, né? a processos reprodutivos. Isso é o inverso da ideia que nós temos hoje, porque Deus acaba sendo um conceito. O conceito de Deus não tem começo, não tem fim. E os cristãos afirmam
que esse mesmo Deus, o Deus Filho, que é o mesmo Deus Pai, mas são pessoas diferentes, né? Essa doutrina, a fatídica doutrina da Trindade, o Deus Pai criou o Deus Filho? Não criou, porque o Deus Filho sempre existiu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não é assim que diz a Bíblia? Mas tudo bem, para os testemunhas de Jeová, já que eu estou abordando especificamente esse tema, falando sobre os testemunhas de Jeová, o meu respeito, inclusive o meu irmão é testemunha de Jeová, eu tenho amigos que são dessa religião aí, dizem que Jesus foi criado por Deus. Jesus foi a primeira criação, teria sido a primeira criação de Deus. Outras pessoas dizem que Jesus nunca foi criado, sempre existiu o Deus Filho com o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Agora esse Deus Filho se fez carne e habitou entre nós, como diz a Bíblia. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E disse mais, ele disse assim, fazer isso em memória de mim, né? Quando ele celebrava a última ceia, ele estava orientando os discípulos daquela época a repetirem o ato da ceia em memória dele. Todos os dias a gente ceia, não é verdade? Todos os dias a gente não come, a gente não se alimenta, a gente não janta todos os dias ou todas as noites. Pronto. Sempre que eles fossem comer, eles deveriam lembrar do sacrifício de Cristo. Mas aí o sistema religioso se apropria disso e diz, nas palavras dos católicos, que a Eucaristia seria essa grande lembrança, né? Celebração do sacrifício de Cristo. Comer uma hóstia feita de trigo e ali o padre é quem toma o vinho, né? Só o padre. Os fiéis não, os fiéis só comungam da hóstia. É a lembrança do pão e do vinho. Aí vem os outros cristãos que dizem, não, é todo mês que tem que celebrar. E os testemunhos de Jeová dizem que é todo ano. Isso para mim pouco importa. Esse foi um convite que eu recebi e eu não vou comparecer, ou não posso comparecer. Parece que já aconteceu, não foi, amor? A gente viu as fotos. Isso. Como eu tenho parentes que eu já falei que são testemunhos de Jeová, eu vi as fotos de alguma celebração nesse sentido, parece que já aconteceu aí nesses últimos dias. Mas é aquela tal coisa, gente. A gente respeita o ato litúrgico de cada um, mas a gente exige também o respeito da nossa parte, já que nós não nos envolvemos com esse tipo de coisa, nós achamos desnecessária e extremamente sem sentido, por muitas vezes, essas celebrações. Então, fica aqui, né, a explicação de que alguns convites a gente não vai aceitar. Eu, particularmente, não aceito. Eu, particularmente, não faço questão de estar. Eu, particularmente, não considero em grande estima, porque não faz parte do nosso ideário, não faz parte daquilo que a gente admite como sendo algo viável, logicamente viável, inclusive, não é? Por exemplo, essa história de um sacrifício, da morte de um filho de Deus que se fez carne para remir toda a população, todos os habitantes da terra. Mesmo sabendo que há povos e nações que só ouviram falar desse evangelho nos últimos 500 anos. A exemplo do Brasil, né? 500 e poucos anos. O que é que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir com isso que esse sacrifício, ele não deve ser considerado como sendo algo universal e acessível a todos, mesmo partindo do pressuposto de que exista um Deus e de que esse Deus sedento por sangue decidiu mandar o seu filho em forma de carne, né, que foi fruto de um milagre, não necessitando do gameta masculino para ser gerado em Maria. Esse seu filho foi enviado para ser morto pelos nossos pecados. Que pecados? Que pecados? Eu pergunto e repito, quais foram os pecados que Jesus Cristo
ele remiu, se depois que o ser humano supostamente aceita aquela falácia, né, do evangelho, aquela coisa toda, continua pecando do mesmo jeito, continua com as mesmas manias, os mesmos vícios e as mesmas tendências e inclinações. Então, é sobre isso, é sobre essas coisas. Os ateus, os agnósticos, são pessoas alheias a tudo isso e não adianta você xingar a gente dizendo, mas o feriado é bom você desfrutar, não é? O feriado é claro que sim. Eu particularmente presto serviço para uma empresa com alguns colaboradores que todos são regidos pelas leis trabalhistas e pelo calendário oficial de feriados, de datas comemorativas, e cabe ao empregador cumprir com essas datas comemorativas e com esses feriados, se ele quiser estar alinhado com o que diz as leis trabalhistas. É claro que existe uma não obrigatoriedade implícita na concepção das datas comemorativas como motivo, justificativa para a pessoa folgar. Mas algumas empresas pensam diferente e fazem questão de dar a sexta-feira, e esse ano teremos na segunda-feira, né, amor? O dia de Tiradentes. Eu, sinceramente, mesmo não concordando, por trabalhar no sistema formal ou prestar serviço para empresas oficialmente constituídas, eu tenho que seguir. E você pode achar ruim, como for, mas essa é a minha postura e a postura de todos os que fazem parte do sistema de empregos no nosso Brasil, de prestação de serviço, né? São estabelecimentos que precisam fechar as portas porque é feriado. Mas se isso lhe dói, repense seus conceitos, repense seus valores. Tá certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo diferente, sem roteiro, sem rodeios. E a gente está encerrando agora aqui, dizendo que quarta-feira faremos o possível para gravarmos mais um vídeo e postarmos aqui para você. Quero dizer às pessoas que têm comentado nos nossos vídeos que continuem comentando, mesmo que seja um comentário um pouco difícil de engolir, comentários de brincadeira, comentários que às vezes a gente precisa ignorar ou, em alguns casos, excluir, porque nós não admitimos comentários ofensivos aqui no canal. A própria ferramenta do YouTube faz uma pré-filtragem, mas tem gente que consegue burlar e colocar ali um xingamento, uma palavra não tão honrosa a este que vos fala. E a gente tem que agir da forma correta, né? Excluindo comentários, às vezes bloqueando inscritos, porque são pessoas que não têm o menor apreço pelo canal, mas a vida que segue, tá bom? Forte abraço, gente, até mais. Muito obrigado por essa audiência, muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. E fica à vontade também, se você não concorda comigo e quer aceitar os convites que te fazem, né? Outro dia eu entrevistei o Glauber Ataíde, ele disse que visita a igreja evangélica com a esposa, já que a esposa é evangélica e ele não. Ele visita tranquilamente, ele fica lá, até por uma questão de logística, né? Para poder levar a esposa e não ter que voltar para casa para buscar ela de volta. Mas é isso. Forte abraço, até mais. Tchau, pessoal.